Censo Geral da População e Habitação, províncias do Kwanza Norte, Bié, são as mais adiantadas no processo até o momento. Proposta do AGE 2025 com serviços da dívida reduzidos em 49%. Em Espanha, mau tempo continua a assolar várias regiões do país. Sexta-feira, 1 de novembro, está no ar o Hoje Notícias. Boa tarde. As províncias do Kwanza Norte e do Bié poderão ser as primeiras a concluir o processo de recolha de dados do Censo Geral da População e Habitação 2024. A informação foi avançada pelo coordenador do Grupo Técnico do Processo Censitário, José Calenge, em conferência de imprensa, realizada esta quinta-feira em Luanda. Ao proceder à atualização do Censo Geral 2024, o coordenador do Grupo Técnico da Comissão Multissectorial do Processo Censitário, José Calenge, referiu que, em termos de cobertura, Bié e Kwanza Norte estão acima dos 70% das recolhas de dados. José Calenge adianta mesmo que, com os níveis de execução alcançados, dentro dos próximos dias, as duas províncias poderão dar por encerrado o processo. Nós podemos aqui registrar e com ênfase para duas províncias que nos próximos dias nós teremos declarado o seu encerramento, que estão acima dos 70% de cobertura, como sejam as províncias do Kwanza Norte e do Bié. Durante a conferência de imprensa desta quinta-feira, José Calenge sinalizou também que as províncias de Luanda e Benguela registraram avanços nas metas de recolhas diárias. As metas de recolha diária para as províncias que registraram a algum atraso têm aumentado consideravelmente. Aqui, tanto referenciar as províncias de Luanda e Benguela. As zonas de difícil acesso continuam a merecer a atenção da equipa técnica do censo. José Calenge realçou que, até o momento, os recenseadores estão a deparar-se com a recusa de alguns agregados para fornecer os dados estatísticos, o que tem estado a criar embaraço no processo censitário. Nós precisamos dizer que continuamos com os pagamentos e, principalmente, com o tratamento das reclamações. Nesta fase de extensão, precisamos também dizer que a adesão às adendas tem sido voluntárias. Importa referir que dentro dos próximos 4 meses começam a ser divulgados os resultados preliminares do Censo Geral da População e Habitação, que foi prorrogado para mais 30 dias em outubro último, estando agora previsto o seu encerramento para 19 de novembro. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos realizou nesta sexta-feira uma conferência de imprensa sobre a campanha BEI Dadipanda, voltada do bilhete de identidade. A iniciativa acompanha o programa de universalização do bilhete de identidade aprovado pelo Conselho de Ministros, que visa garantir que todos os cidadãos tenham acesso facilitado ao documento. Vamos em direto ao encontro do Francisco Soares, que tem outros dados desta matéria. Boa tarde, Soares. Ora, viva, boa tarde, Manuela Costa. Estamos aqui no Serviço Nacional de Identificação e o que saiu desta conferência de imprensa tem a ver com esta campanha BEI Dadipanda, que vai permitir a emissão de bilhete de identidade de uma forma massiva neste período do mês de novembro, que marca os 49 anos da independência nacional. Temos aqui Aristides Marques, o diretor nacional de identificação. Boa tarde, em direto para a Rede Girassol. De uma forma resumida, como é que vai funcionar este processo?
Muito boa tarde, caros telespectadores. Este processo irá funcionar a partir de dia 2 de novembro, que é o dia do lançamento da campanha, que terá os 5 sábados do mês de novembro, onde iremos fazer um atendimento das 8 às 13 horas para todos os cidadãos que tenham dos 0 aos 17 anos de idade, para poderem tratar pela primeira vez o seu bilhete de identidade ou queiram renovar o seu bilhete ou então mesmo levantar o seu bilhete que não foi levantado durante a semana na repartição. E ficamos a saber também, por exemplo, que vai entrar em funcionamento um novo programa de universalização do bilhete de identidade, aprovado recentemente pelo Conselho de Ministros, e a informação, a novidade é que os bebês, as crianças, passarão a ter bilhete de identidade logo à nascença. Poderia explicar como é que vai funcionar? Bem, o programa de universalização do bilhete de identidade que foi aprovado esta semana pelo Conselho de Ministros, que dentro em breve terá já a sua implementação, já tem como alguns pilares que é em funcionamento, que é esta emissão do bilhete de identidade logo à nascença. Já temos alguns serviços a funcionar, o que quero dizer que com base nessa implementação desta universalização será a expansão a nível nacional, ou seja, dar esta cobertura a nível nacional do cidadão das maternidades, que esse é o grande objetivo, dos postos de saúde, onde tivemos estes serviços e nasçam crianças ou tenham esses serviços de parto, poderem então ter os nossos serviços lá instalados para emitir-se o bilhete de identidade logo à nascença e reduzindo assim esse tempo de entrega. Os bués e os boapes, alguns boapes, por exemplo, que neste momento já não funcionam, poderão ser reativados e para ajudar também neste processo. Sim, com certeza. Os boapes são parceiros importantes do MAT que nós temos com o Ministério da Justiça, que vão ter também este papel fundamental, visto que eles estão distribuídos, estão instalados em todo o território nacional, que terão essa capacidade de apoiar também na recolha desta informação para a emissão do bilhete de identidade. E as crianças que nascem, por exemplo, em zonas muito distantes da cidade, em zonas remotas, a emissão do bilhete de identidade logo à nascença, como é que será feita? Bem, a nossa intenção é que mesmo nestas zonas remotas, o nosso projeto abrange também chegamos lá. Se não chegarem por instalações da Justiça, irão chegar por instalações do MAT, que poderá ter esses serviços, sem haver qualquer tipo de discriminação. Do projeto é estar em todo o território nacional. Os assentos emitidos pelas igrejas têm validade ou é uma informação que não condiz com a verdade? Não, os assentos de nascimento perante a lei angolana, só o registro efetuado nas conservatórias ou nos serviços de registro civil do pelouro do Ministério da Justiça tem validade para identificação, para o bilhete de identidade. Muito obrigado. Que as palavras de Aristides Marques, o diretor nacional de identificação, a marcar esta conferência de imprensa sobre esta campanha BI da Dipanda, que marca os 49 anos da independência nacional, que começa a partir de amanhã, dia 2 de novembro. Boa tarde. Boa tarde, Francisco, e obrigada por estas informações. E avançamos com outras notas. Hoje é 2025 e estima receita e despesas de 34,63 bilhões de kwanzas. O setor da saúde lidera as alocações de verbas com 41%, seguido da educação. O serviço da dívida pública no Orçamento Geral do Estado 2025 passa a ser de 49%, opção do governo que inverte a medida de 2024, quando se fixou num custo de 51% da programação financeira do Estado. A informação foi avançada nesta sexta-feira pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, durante uma conferência de imprensa onde foram apresentadas as grandes opções de governação para 2025. Entre as prioridades estão os programas do governo alinhados ao Plano de Desenvolvimento Nacional e Segurança Alimentar, que, segundo a Ministra das Finanças, visa fortalecer a produção nacional. Entendemos que é necessário colocar mais comida na mesa das pessoas a um preço mais acessível para todos, e isso só é possível estruturalmente com o aumento da produção.
Por isso, implementaremos um conjunto de planos e ações que incentivem e apoiem a agricultura familiar e sustentável. Programa de fomento da produção agropecuária é um dos eixos do OGE, terá um forte reforço de verba. Prevemos dedicar 403,4 mil milhões de kwanzas. Queremos também continuar a dar uma componente forte que é a proteção dos mais vulneráveis, e prevemos, por isso, o Programa de Integrado Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, com orçamento de 232,21 mil milhões de kwanzas, Programa Nacional de Alimentação Escolar, aquele que chamamos um carro forte da proposta do orçamento, porque toca 2 temas, toca a segurança alimentar, toca o aumento da produção, toca mexer com os negócios locais e toca a retenção de crianças na escola. Estamos a prever 450 mil milhões de kwanzas que queremos que seja implementado via aquisições de produtos locais, produtos do campo, e como referi, assim asseguramos que as crianças permaneçam na escola porque vão ter alimento e, ao mesmo tempo, as pequenas e médias empresas, as famílias e os pequenos agricultores têm possibilidades de vender os seus produtos ao abrigo desse programa. Estamos a prever para 2025 fazer aumentos dos salários da função pública em cerca de 25%. Melhorar o desempenho do programa de investimento público, porque entendemos que há infraestruturas que não podemos deixar de fazer, e também não podemos levar tanto tempo a terminá-las, porque o custo de não terminá-las a tempo é maior do que de terminá-las a tempo. Principalmente algumas chegam num estágio que, se não o fizermos e pararmos muitos anos depois para recuperar, tem que se gastar muito mais. Então, estamos a reforçar a dotação orçamental para o Programa de Investimento Público. Vamos continuar a contar com receitas de financiamento, necessidades brutas de endividamento, 14,64 bilhões de kwanzas. Depois, em termos de receitas não petrolíferas, temos 6,15 bilhões de kwanzas, outras receitas 2,99, receitas petrolíferas 10,85. O OGE 2025 estima receitas e despesas de 34,63 bilhões de kwanzas. Fora o serviço da dívida, o setor da saúde lidera as alocações de verbas com 41%, seguido da educação. Excluindo o efeito da dívida pública, temos o setor social a subir para 44%. Logo a seguir, 24% setor econômico 16%, públicos gerais 24% e defesa e segurança 16%. E aqui temos os números propriamente ditos. O orçamento da educação a crescer 43%, habitação e serviços comunitários 59%, proteção ambiental 10%, proteção social 58%, recreação, cultura e religião 124%, mas a base é menor, saúde 41%. De modo que estamos a passar de um total de despesa com o setor social em 2024 de 4,9 bilhões de kwanzas para 7,4 bilhões de kwanzas. No terceiro trimestre de 2024, o mercado angolano de derivados de petróleo registrou uma leve retração em alguns segmentos. A informação foi avançada na reunião de balanço sobre o desempenho e definição de estratégias para otimizar o abastecimento e a comercialização destes produtos. No terceiro trimestre de 2024, foram adquiridos mais de 1 milhão de toneladas métricas de combustíveis líquidos para comercialização. O gasóleo representou 50% do consumo, seguido pela gasolina, 29%. O país investiu cerca de 662 milhões de dólares americanos em importações, representando 50% do abastecimento. A Sonangol liderou com 62,2% do mercado de combustíveis líquido. Em termos de cota de mercado em volume de vendas, a Sonangol Distribuição e Comercialização mantém a liderança com 62,2%,
seguido da Pumangol com 21,5%, a Sonagal com 8,2%, a Total Energy Martin Angola com 7,2% e a Eto Energia com 0,4% e a Sólida, uma operadora de betume importado e nacional, com 0,4%. Durante o período foram emitidos 207 licenças, sendo 164 novas e 55 renovações, fortalecendo o controle e regulamentação do setor. 29% foram provenientes da refinaria de Luanda, 1% da Cabgog, top vinculante, e 70% proveniente da importação, com o qual foi gasto 662 milhões de dólares americanos. As quantidades adquiridas neste período representaram uma redução de aproximadamente 4% em relação ao trimestre anterior. O país contou com uma capacidade instalada de armazenagem de combustíveis líquidos em terra de 675.968 metros cúbicos. No final do trimestre, foram registrados a existência de 1.172 postos de abastecimento, dos quais 896 estão em estado operacional. Entretanto, mais de 600 veículos de transportes perigosas não estão devidamente licenciados, tanto os veículos quanto os motoristas, que devem possuir certificação emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nós interceptamos um total de 729 veículos e podemos constatar que mais de 600 estavam em situação irregular. Apesar de transportarem mercadorias perigosas, mas não estavam devidamente licenciados, não só os veículos, como também os motoristas, que têm que ter uma certificação emitida pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres que os habilita então a poderem transportar mercadorias perigosas. As empresas que prestam serviço a estas grandes operadoras devem estar devidamente licenciadas pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, bem como o seu pessoal. A reunião de balanço teve como objetivo não só avaliar o desempenho do setor no terceiro trimestre de 2024, mas também identificar pontos de melhorias para enfrentar as flutuações do mercado e reduzir a dependência de importações. Jovens angolanos com projetos inovadores voltados ao empreendedorismo vão continuar a merecer a atenção do Executivo para a geração de efeitos multiplicadores que visem o desenvolvimento do país. A garantia foi dada pela Ministra de Estado para a Ação Social, Maria Bragança, em representação do chefe de Estado angolano, João Lourenço, na abertura do Fórum Jovens, Inovação e Empreendedorismo. Jovens provenientes de instituições de ensino técnico-profissional apresentaram hoje os seus projetos inovadores de distintas áreas durante o primeiro dia do Fórum Jovens, Inovação e Empreendedorismo. Soluções inovadoras, como a criação de projetos de recolha e separação de resíduos sólidos com benefícios múltiplos inteligentes para auxiliar as pessoas com limitações visuais, estiveram em evidência no Fórum. Entrando em contato com o nosso site, faça o seu cadastramento. Depois de fazer o seu cadastramento, sempre que ele estiver em contato com o nosso sistema, que pesa o lixo depositado, é convertido o lixo depositado em um benefício. Qual benefício? Os benefícios podem ser saúde e voz, posteriormente transporte, viagens públicas. A pessoa cega deve utilizar os nossos óculos. Os nossos óculos possuem basicamente esses botões físicos que servem para ativar cada função específica. Este botão aqui é o botão responsável para ligar o dispositivo. Este botão serve para ativar a função para reconhecer o espaço. Este botão para reconhecer pessoas e esse aqui para leitura de texto. O Ministério da Educação apresentou o projeto de bolsas de estudos que já começa a dar resultados numa altura em que o programa se encontra em fase de generalização. Estamos agora a fazer a generalização do programa, estando agora em 8 províncias e cerca de 18
municípios. Portanto, o programa está em curso, é uma realidade. E um particular, trouxemos aqui um caso de sucesso para três raparigas beneficiárias do programa. Eles conseguiram utilizar os recursos que beneficiaram deste programa de bolsa para então fazer o empreendimento na área de costura. Mais crianças que vivem em zonas recônditas do país terão doravante mais oportunidades de frequentar as aulas, mas desta vez em salas adaptadas e transformadas, como esta, por exemplo. O sistema funciona autonomamente em qualquer sítio, portanto é só nós colocar o contentor, levá-lo num carro para um sítio inóspito, um sítio que tenha só uma aldeia ou duas pequenas, nós podemos ter imediatamente o sistema a funcionar. Inclusivamente pusemos luzes no exterior para que, além da escola, também façam um serviço para a comunidade, para que algumas comunidades onde a luz é difícil possam utilizar a luz à volta do próprio contentor. Esta estudante de Relações Internacionais defende maior incentivo aos jovens empreendedores de modo a contribuir no crescimento da economia do país. O empreendedorismo e com a inovação que a economia do nosso país vai crescer, aumentando a produtividade e a competitividade e acabando por melhorar a qualidade de vida da população. Entretanto, a ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, assegurou que os jovens empreendedores deverão beneficiar de maiores incentivos para a geração de efeitos multiplicadores que visam o desenvolvimento do país. Sendo, por isso, os jovens um enorme e importante ativo no qual temos de investir cada vez mais para gerarem efeitos multiplicadores sem precedentes no desenvolvimento do nosso país. O fórum, que termina nesta sexta-feira, dia 1 de novembro, está a abordar temas como o papel da ciência no desenvolvimento social e sustentável das sociedades, bem como os desafios e perspectivas sobre a economia verde. O Presidente da República recebe hoje em audiência algumas individualidades, entre elas o Ministro das Relações Exteriores da África do Sul. O jornalista Alberto Capitão está no Palácio da Cidade Alta e traz outros desenvolvimentos. Capitão, boa tarde. Já aconteceram estas audiências? Boa tarde, Manuela Costa, e a toda a audiência do Hoje Notícias. Esta sexta-feira fica marcada aqui no Palácio da Cidade Alta por audiências que o Presidente da República, João Lourenço, está a conceder desde as 11 horas. Ora, o Presidente da República recebeu primeiro o Ministro das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Ronald Olamola, que está em Luanda para desenhar os meandros da visita de Estado do Presidente João Lourenço à África do Sul, marcada para o mês de dezembro. O ministro sul-africano disse também que conversou com o Presidente João Lourenço e transmitiu uma mensagem do seu irmão, que é assim que considerou Cyril Ramaphosa, sobre a solidariedade e também a cooperação entre as duas nações. Ronald Olamola disse que Angola e África do Sul pretendem reforçar os laços de cooperação nos domínios da energia, economia e também da interação cultural. Vamos ouvir as palavras do ministro sul-africano, que conversou com os jornalistas depois da audiência com o chefe de Estado angolano. For myself, as the Minister of International Relations from South Africa. Eu vim em representação do governo da República da África do Sul, em representação do meu presidente, o presidente Cyril Ramaphosa da África do Sul, para apresentar cumprimentos ao seu homólogo angolano, presidente João Lourenço. Isto é a primeira parte. Na segunda parte, na minha qualidade de Ministro para Relações Internacionais, também vim aqui engajar abordar temas importantes com o meu homólogo, o Ministro das Relações Exteriores, António Tete, no sentido de prepararmos a documentação, toda a documentação necessária para a próxima visita do Presidente. Arts and Culture, Sports.
Manuela Costa, as palavras do ministro sul-africano para Relações Internacionais e Cooperação, Ronald Olamola, sublinhamos, está em Luanda para desenhar aquilo que poderá ser a visita de Estado do presidente João Lourenço à África do Sul, marcada para o mês de dezembro. Neste momento, o chefe de Estado angolano João Lourenço conversa com o líder do conglomerado empresarial Ayers Holding. Falamos de Tony Elumelo. Este conglomerado nigeriano atua em diversos setores, com destaque para o financeiro, energia, infraestruturas, saúde, imóveis e também o agronegócio. Está também Oil and Gas de Angola, daí que está no país para efetuar visitas e conhecer o mercado angolano. Este é um assunto que nós vamos poder desenvolver logo mais no Girassol Jornal, já que continua a decorrer esta audiência. Nós nos despedimos a partir do quintal do Palácio da Cidade Alta. Os cumprimentos são do Josué Massuaco e do Alberto Capitão. Boa tarde. Boa tarde, capitão, e obrigada por estas notas. Angola vai contar nos próximos anos com uma autoestrada que ligará o norte ao sul do país no trajeto Soio-Santa Clara. O memorando de entendimento para promoção de estudos e projetos para sua construção foi assinado entre o governo de Angola, através do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação e uma empresa chinesa. O memorando de entendimento prevê a realização do estudo por um período de 1 ano, renovável por mais um, caso seja necessário. As partes concordaram que os custos de todo o processo serão da responsabilidade da China Road and Bridge Corporation. A autoestrada Soio-Santa Clara, que vai passar pelas províncias do Zaire, Uige, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Benguela, Huila e Cunene, terá uma extensão de 1.300 km e será construída de acordo com as normas técnicas de autoestradas internacionais. Atualmente sinto uma imensa satisfação ao observar a continuidade desta colaboração, ao vislumbrar um futuro ainda mais promissor. E a autoestrada estende-se por aproximadamente 1.300 quilômetros, atravessa as principais províncias, será a artéria de transporte mais importante em Angola. O que vai acontecer agora com esta assinatura do memorando é um passo para os estudos e projetos, para a definição concreta do traçado que vai ser desenvolvido para a execução do projeto para ser construída a autoestrada que liga Norte-Sul. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, entende que a assinatura do memorando privilegia uma vez mais a implementação das parcerias público-privadas. Este memorando constitui o primeiro quadro inovador para dinamizar e valorizar as parcerias público-privadas no domínio das obras públicas, especificamente na elaboração de estudos e projetos e, consequentemente, na construção da futura autoestrada Norte-Sul com uma extensão aproximada de 1.300 quilómetros. A assinatura do memorando foi testemunhada por diversos membros do governo, desde secretários de Estado, governadores, vice-governadores e ainda do secretário do Presidente da República para o setor produtivo, Isaac dos Anjos, que considerou que a autoestrada vai melhorar o nível de escoamento da produção do interior para as principais cidades do país e da região. Do ponto de vista do setor produtivo, vamos ter uma velocidade de escoamento maior, mais breve, e um desenvolvimento ao longo desses percursos vai ser muito grande. Temos umas próximas ideias, que foi aqui hoje lançado, que será a estrada do litoral para o interior africano. Se calhar, na dimensão do nosso país, vamos ter que ter mais uma de norte para sul e 2 do leste para o oceano. Mas tudo a seu tempo. Não são obras para serem feitas num único mandato, são obras que vão requerer envolvimento das comunidades, o levantamento, as reservas fundiárias específicas, eventualmente algumas indemnizações. Portanto, são estudos agora, mas sem os estudos não conseguíamos fazer nada.
A conclusão do projeto vai ajudar a facilitar a conexão de transporte com a região norte, incluindo Cabinda, e com o país vizinho ao sul, Namíbia. O projeto visa transformar gradualmente a região num hub de transporte e economia. A greve convocada pela Associação dos Empresários do Cunene está a criar vários constrangimentos às populações da província mais a sul do país. A paralisação segue no seu segundo dia. A greve teve início hoje e, segundo o presidente da Associação dos Empresários do Cunene, será faseada. Orlando Chielequene explicou que na base estão irregularidades supostamente cometidas pela Administração Geral Tributária durante os atos de cobrança e que, na sua opinião, muitas vezes vão contra os direitos dos contribuintes. Apenas por causa daquele comportamento que estamos a ter aqui com as nossas empresas, a instituição pública, a AGT, está a destruir-nos enquanto classe empresarial e entendemos nós que precisamos aqui também chamar alguma atenção a quem governa, a quem dirige esta instituição, que precisa ponderar principalmente as suas leis e também aqui a Assembleia e todos os órgãos de soberania verem que o cidadão angolano, não só no Cunene, mas neste momento onde está-se a praticar mais esta lei é no Cunene, está a ser muito abusiva e lesiva. O empresário referiu também que, devido a essa realidade, cerca de 90% das empresas naquela região do país encontram-se com as contas penhoradas. 90% das empresas no Cunene com penhoras. E isto para nós é muito grave. E é isto que nos põe a este grande desafio, porque não temos outra saída, mas nos defendermos mesmo. Contactada pela nossa equipa, a Administração Geral Tributária confirmou que tem conhecimento da situação e prometeu reagir de forma pontual nos próximos dias. Por sua vez, o presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, recomenda a ponderação aos empresários no Cunene e o recurso às autoridades governamentais locais para uma melhor articulação. A situação do Cunene vem se arrastar. E nós temos, enfim, dentro das nossas possibilidades, pondo o executivo ao corrente. O que sucede é que há uma associação que tem o seu líder e que se expressou de uma forma mais contundente em relação ao trabalho da AGT. Nessa circunstância, nós recomendamos ponderação e que se dirigissem ao seu governo provincial, porque tem que ser respeitado o governo provincial, embora a GT seja um órgão tutelado diretamente pelo Ministério das Finanças, não se pode deixar o governo provincial de lado. Quanto à AGT, José Severino pede um posicionamento mais flexível e persuasivo para as pequenas e médias empresas no que diz respeito ao processo de auditoria. Nós precisamos exatamente de ter a percepção que é preciso persuasão. E a AGT não quer fazer persuasão. A AGT sente-se respaldada na lei e não quer fazer flexibilização, sem esquecer que a economia em geral, particularmente as PMEs, e não só, passaram um problema muito difícil com a Covid. Portanto, Orlando Chielequene afirma que, até o momento, aderiram à greve apenas empresários nacionais. A seguir, contagem regressiva para as eleições dos Estados Unidos. Faltando 4 dias para a votação, a indecisão do público é grande. 12h32, o HN volta já. Outra vez, boa tarde. Estamos de volta com outras notas da atualidade. Vamos em direto até o Sambizanga, onde acontece a primeira edição da Feira das Comunidades. São mais de 75 produtores a expor uma variedade de produtos do campo. E lá está a repórter Edna Firmino a acompanhar este trabalho que arrancou hoje. Edna, boa tarde e bem-vinda.
Boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde também extensivo aos caros telespectadores da TV Girassol. Encontramos-nos no mercado da Mabunda, onde decorre a Feira das Comunidades. O movimento aqui é frenético, tem muitas pessoas a se movimentarem nessa hora aqui pelo mercado da Mabunda. Temos vários produtos em exposição, com o que podemos ver agora com destaque neste momento para farinha seco, peixe seco e com certeza também alguns produtos da terra estão a ser expostos aqui na Feira das Comunidades. Nós vamos em conversa com o administrador adjunto para a área política e social do Distrito da Samba. Boa tarde, falem direto para o Hoje Notícias. É mais uma Feira das Comunidades. Quantas bancadas vocês pretendem expor aqui? Muito boa tarde, é um prazer estar a falar para a Rede Girassol. Esta é a segunda edição da Feira das Comunidades, portanto vem dentro daquele que é o programa de enrolamento do comércio do governo provincial, uma feira, um evento que visa, portanto, valorizar o comércio e aquele que é o nosso produto interno. Temos neste certame cerca de 52 bancadas com artigos do campo, com arte, com cultura e muita restauração. Okay. Em termos de volume de negócio, quanto vocês esperam arrecadar com esta segunda-feira? Bem, nós não temos um número definido. Aqui o grande interesse é criar uma sinergia, criar aqui uma nova dinâmica, um evento que promova não só quem expõe, mas a própria imagem do mercado. Portanto, o nosso foco ainda não está na arrecadação e na definição de valores quantitativos para este evento. Como tem sido o diálogo da administração com as vendedeiras aqui do mercado da Mabunda? Bem, nós temos uma relação muito estreita com este mercado. É importante enfatizar aqui e deixar claro que a Mabunda é o maior contribuinte para aquela que é a arrecadação do distrito urbano da Samba. Portanto, nós temos uma imposição natural de estar ligado a este mercado e de trabalhar naquilo que for possível para comatar aqui algumas necessidades. Senhor administrador, quem pode participar da Feira das Comunidades? Bem, a feira é aberta a todos interessados. Há alguma restrição de produtos, não é? Mas é um evento aberto, é um evento que se realizará de 15 em 15 dias, se tudo correr bem. Portanto, está aberta à sociedade para todos aqueles que estejam interessados em expor os seus produtos, em promover os seus serviços e aumentar a sua rede de contactos. Muito obrigada. Estávamos em conversa com Vladimir Teixeira, administrador adjunto para a área política e social. Manuela Costa, este é um trecho do que trazemos para si, para os nossos caros telespectadores. E, com certeza poderá acompanhar com mais incidência logo mais às 19h45 no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. A partir do mercado da Mabunda, despedem-se Armando Teodoro e Edna Firmino. Boa tarde, Edna. Obrigada por estas notas desta primeira edição da Feira das Comunidades que arrancou no mercado da Mabunda. Olhamos agora para a página desportiva. Artur Almeida e Silva, candidato à presidência da FAF, afirmou em entrevista exclusiva ao Desporto na Rede desta quinta-feira que a implementação da Liga de Futebol poderá levar algum tempo. O candidato da lista C à presidência da Federação Angolana de Futebol, Artur Almeida e Silva, garantiu que a implementação da Liga de Futebol obedece vários processos e deve levar mais algum tempo. Nós estamos a trabalhar nesse processo em conjunto com a ANCAF, no sentido de fazer com que ela surja o quanto rápido possível. Sabe que para isso é preciso que haja uma transformação a nível dos clubes para que a componente profissional esteja bem presente
presente, começando naturalmente pela instituição de contas devidamente analisáveis, ou seja, uma contabilidade analítica a nível dos clubes, que é a base do compliance, sobretudo, e que é uma exigência para quem quer ser profissional. Nós temos estado a trabalhar no sentido de que os clubes criem esse tipo de condições e com o apoio do Ministério também estamos a fazer tudo para que, com a documentação remetida já pelos clubes, que nós também já remetemos ao Ministério, naturalmente fazer uma análise e ver até que ponto é que estarão preparados para entrar para esse processo. Arthur Almeida Silva, que busca o terceiro mandato à frente do órgão reitor do futebol nacional, negou as acusações sobre o uso de dinheiro disponibilizado pela FIFA para sustentar a sua campanha eleitoral. Nós usamos qualquer fundo a nível da Federação, porque os nossos fundos são completamente auditados pela FIFA e, naturalmente, é algo que não se põe em causa. Porque, repara, acho que qualquer um conhece a minha condição. A minha vida é empresarial, tenho investimentos bastantes que é para fazer uma campanha limpa e sem ser necessário usar qualquer fundo da Federação, porque estaria a matar um projeto que eu, no fundo, estou a proteger, não é verdade? Porque nós somos auditados pela FIFA e pela CAF e acredito que é impossível fazer-se isso. E também não é da minha índole fazê-lo. E as pessoas sabem que eu tenho condições pessoais para fazer sem ter necessidade nenhuma de usar esse tipo de recursos. O candidato à presidência da FAF garantiu que está a trabalhar juntamente com o Ministério da Juventude e Desportos para se materializar o desejo do Presidente da República de ver Angola conquistar o Campeonato Africano das Nações, que se vai disputar no Reino de Marrocos. A quem nós temos que agradecer muito todo o apoio que nos tem estado a dar ao longo desse período, e vamos criar condições para corresponder a esse desiderato. Porque não? Nós temos que sonhar alto, vamos continuar a sonhar alto. Claro, temos que criar as condições objetivas para que possamos alcançar esse desiderato, mas da nossa parte tudo faremos para que as coisas corram da melhor maneira e possamos, quem sabe, alcançar esse desiderato. Recordo que as eleições na Federação Angolana de Futebol acontecem a 30 de novembro do presente ano. A Seleção Nacional de MMA recebeu a bandeira nacional antes da viagem ao Uzbequistão, palco do Campeonato do Mundo da modalidade. O ato aconteceu na Galeria dos Desportos, no Complexo Desportivo da Cidadela, onde o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, pediu empenho aos atletas para que dignifiquem o nome de Angola no Mundial de Artes Marciais Mistas, que vai decorrer em Tashkent, no Uzbequistão. Sempre com foco de que estão a defender uma bandeira. Se cada um sair do octógono consciente de que deu o máximo de si próprio, já vencemos. Se puderem trazer medalhas, quanto mais o avião vier pesado, melhor para nós. Deem o máximo de vocês próprios. Isso é que é importante. Oscar Assis, treinador da Seleção Nacional, apontou os objetivos do Combinado Nacional no Mundial de MMA. Pode-se esperar muita coisa. Já tivemos os juvenis que desbloquearam a medalha de ouro. Então, com os sêniores e júniores, tencionamos trazer mais medalhas ainda. Armando Diogo Scott, presidente de Artes Marciais Mistas, garantiu que o conjunto nacional está compenetrado e que vai fazer de tudo para ter uma excelente campanha no Mundial. A seleção está motivada, o grupo está alegre, a preparação foi muito boa, tanto o grupo que está em Angola quanto o grupo que está em Portugal, a fazer a última preparação. Está todo mundo motivado e vocês podem esperar da seleção angolana da MMA grandeza. Tão somente a melhor seleção do continente e a terceira melhor do mundo. Então nós não vamos fazer turismo. Nós não vamos usar mal os recursos do Estado. O investimento que a nação angolana faz em nós será devidamente justificado para que possamos honrar a nossa nação e metermos o Angola Avante a ser entoado uma vez mais nos maiores palcos mundiais da competição de MMA. O Campeonato do Mundo de MMA em juniores e seniores acontece de 5 a 11 de novembro em Tashkent, no Uzbequistão. A delegação nacional é composta por 34 elementos. Recordo que Angola está na terceira posição do ranking mundial com 9.796 pontos e lidera o ranking africano. O presidente cessante de Botsuana reconheceu a derrota nas eleições. Mokwetsi Masisi já felicitou a oposição pela vitória. O assunto domina o compacto da atualidade internacional.
O anúncio de Mokwetsi Masisi acontece depois dos resultados parciais mostrarem a derrota nas eleições legislativas do seu partido no poder neste país africano há quase 60 anos. Gostaria de felicitar a oposição pela sua vitória e conceder a eleição, declarou o chefe de Estado cessante durante uma conferência de imprensa. Masisi disse que ligou ao líder da coligação para a mudança democrática, Duma Boko, para o informar de que vai reconhecer a derrota. Boko, um advogado de direitos humanos de 54 anos, é agora favorito para ser nomeado pelo Parlamento como o próximo presidente do Botsuana. O fenómeno meteorológico conhecido como Dana continua a assolar várias regiões de Espanha nesta sexta-feira. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, garantiu que a comunidade valenciana terá toda a colaboração por terra, mar e ar durante o tempo necessário. O governo anunciou o envio de mais 500 efetivos da Unidade Militar de Emergências, especializada em resposta a situações de catástrofe. Com este reforço serão cerca de 1.700 os militares desta unidade, já enviados para o terreno, que se juntam a mais de 2.000 polícias nacionais e guardas civis. As autoridades da Tijuana proibiram na quinta-feira o uso de máscaras ou artigos que cubram o rosto durante a celebração do Halloween e do Dia dos Mortos, devido à situação de violência e insegurança que a cidade mexicana vive. Segundo o Ministério da Segurança, em ocasiões anteriores, nestas celebrações, pessoas mal intencionadas aproveitaram-se das fantasias para cometerem roubos e outros crimes. Há 4 dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, há um amplo sentimento de incerteza, com 7 estados decisivos que podem ser ganhos por qualquer um dos candidatos. A mais recente sondagem da CNN Internacional indica que nos estados da Pensilvânia, Michigan e Wisconsin há uma ligeira vantagem para Kamala Harris. Nesses 3 estados, Trump venceu em 2016, quando foi eleito, e Biden venceu em 2020, quando derrotou o republicano. O New York Times fez a reflexão: como é que as eleições nos Estados Unidos importam ao mundo, para admitir desde logo que o que acontecer nos Estados Unidos no dia 5 de novembro terá consequências globais, concretamente na guerra na Ucrânia, Gaza, nas alterações climáticas e no comércio global. Vejamos caso a caso alguns casos. Se os israelitas pudessem escolher, votariam maioritariamente em Donald Trump. No entanto, vença Kamala ou Trump, o impacto em Israel é muito limitado. Israel opõe-se à criação de 2 estados, o israelita e o palestiniano. E nenhum presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for, poderá mudar isso. No limite, Harris e os democratas podem pressionar mais os israelitas para alcançar um cessar-fogo e negociar com os palestinianos, mas dificilmente abdicariam do apoio militar a Israel. Quanto à Rússia e à Ucrânia, o jogo político tem qualquer coisa de irônico e difuso. Trump já disse que a culpa da Rússia ter invadido a Ucrânia é do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Os ucranianos temem que Trump, no caso de ser eleito, possa forçar um acordo de paz rápido e com condições favoráveis à Rússia. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin tem mostrado na sua retórica discursiva que tanto lhe faz. Mas Putin acredita que a dependência da Ucrânia dos Estados Unidos é tal que um eventual acordo de paz no território teria de ser negociado com o presidente dos Estados Unidos. E talvez Harry, a tal do sorriso bonito, nas palavras de Putin, seja menos problemática do que o problemático Trump. Daí que o apoio público a Harris, ainda que irônico, hipócrita ou contraintuitivo, possa fazer algum sentido. Quanto à China, que há anos morde as canelas dos Estados Unidos e tem a clara pretensão de se tornar a primeira potência do mundo, dir-se-ia que mais importante do que quem é como vão resolver 2 questões essenciais para os chineses: as tarifas e Taiwan. Trump tem vindo a pedir tarifas gerais sobre as exportações chinesas, o que pode representar uma séria ameaça à economia da China, um país muito dependente da demanda externa, em particular dos Estados Unidos.
Quanto a Taiwan, Trump já mostrou que não tem assim tanto interesse em defender a autonomia daquela região insular, ao contrário de Harris. Para Donald Trump, a palavra tarifa é a mais bonita do dicionário, mais do que a palavra amor, mais bonita que respeito. E isto diz quase tudo sobre as consequências da sua eleição no sistema de comércio global. As tarifas poderiam atingir um acréscimo de mais de 3 trilhões de dólares no que tem a ver com as importações dos Estados Unidos. Os restantes países do mundo retaliariam com tarifas próprias e tínhamos múltiplas guerras comerciais a condicionarem as redes de distribuição global e a vida dos cidadãos. Uma coisa mais ou menos apocalíptica ou um mundo ainda mais pobre. Para a Europa, e com algum dramatismo, as eleições nos Estados Unidos representam o fim de uma era. Seja qual for o resultado, Biden foi o último presidente dos Estados Unidos ligado à aliança forjada no tempo da Guerra Fria. No que tem a ver com a África, há diferenças na forma como Trump e Harris olham para o continente. Apesar de Trump ter desprezado os países africanos, é visto como um líder forte que faz acontecer. Isto é, Trump colhe a simpatia e empatia de muitos líderes autocráticos de África. Harris tem outro tipo de ligação com o continente. Em criança, passou algum tempo na Zâmbia, enquanto neta de um diplomata indiano. E o facto de ser descendente de africanos. A África do Sul, dividida entre o Ocidente e os BRICS, com relações bilaterais complexas com os Estados Unidos, tende a olhar com maior benevolência a eleição de Trump, mais isolacionista, o que daria mais espaço ao bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a que se pode juntar a Etiópia e talvez Angola? A seguir, tributo a Samanguana, considerado o mestre da música africana, acontece hoje em Luanda. Agora são 12 horas e 52 minutos. Hoje Notícias volta daqui a pouco. Doze horas e 54 minutos, a Embaixada da República Democrática do Congo, em Angola, está a preparar uma cerimônia oficial de reconhecimento ao músico Samanguana. O ícone da rumba congolesa foi classificado como patrimônio imaterial da humanidade. O músico angolano Samuel Samanguana, conhecido popularmente como Samanguana, foi distinguido como patrimônio imaterial da humanidade pela Embaixada da República Democrática do Congo em Angola, devido à sua contribuição para a música e o seu papel pan-africanista em todo o mundo. O mestre da música africana considera gratificante o reconhecimento. Em declarações à Rede Girassol, Samanguana afirma que o mais importante é construir uma sociedade capaz de preservar e valorizar os princípios e valores deixados pelos mais velhos, sobretudo no campo da cultura. Eu sou de Angola, país deixado pelos meus antepassados. Pergunto-me por quê que vivo longe da minha terra. O músico apela por mais apoio à classe artística. É muito gratificante, mas o problema que temos aqui, não temos facilidades para fazer nossos trabalhos. É só olhar onde é que estamos a fazer ensaios, isso não é profissional. Acho que daqui a pouco vou tentar solicitar aos dirigentes se podemos mudar como dizer, mudar de quadro para fazer o que podemos fazer para dignificar o nosso país. Porque nessas condições é muito complicado, mas é uma luta. O reconhecimento aconteceu em 2021, quando a rumba congolesa foi considerada patrimônio imaterial da humanidade. A cerimônia de tributo ao ícone da música angolana e da rumba congolesa acontece nesta sexta-feira em Luanda. Ao artista será outorgada uma medalha de ouro pelo mérito em artes, ciências e letras. A estreia profissional de Samanguana aconteceu em 1964, com a
a banda de rumba do Congo Kinshasa, African Fiest. De lá para cá, antes de se lançar a carreira solo, colaborou com OK Jazz de Franco, formou e liderou vários festivais. Dentre os álbuns que cimentaram sua carreira internacional nas décadas de 1980 e 90, o destaque vai para Maria Tebo, de 1980. Em 2005, lançou a música Querida Pátria. Um dia havemos de nos ver. Tributo a Samanguana a fechar este jornal. A cobertura completa dos principais assuntos em Angola e no mundo é logo à noite no Girassol Jornal. Conexão estreia hoje às 16h30 aqui na TV Girassol. Boa tarde e um ótimo final de semana.